E a gestão Osmar Stabile e Armando Mendonça conseguiu uma marca impressionante e já acumula 3 pedidos de impeachment dentro do Corinthians. A atacante do Arsenal e da seleção da Inglaterra foi mais um que apareceu treinando com o uniforme completo do Timão. E o treinador Fernando Diniz está completando 2 meses de Corinthians com um saldo muito positivo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Fernando Diniz. Diniz está completando 2 meses desde que chegou ao Corinthians e o saldo é muito positivo. O Fernando Diniz, no sábado, dia 6 de junho, está completando 2 meses desde que assumiu o Timão. Lembrando que o Dorival Júnior, ex-treinador, acumulou 9 jogos sem vencer, 7 pelo Campeonato Brasileiro, e absolutamente que após uma derrota dentro da nossa casa para o Internacional de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro, não teve mais jeito, o treinador foi demitido e o Corinthians rapidamente anunciou o Fernando Diniz. O Diniz foi anunciado de forma oficial no dia 6 de abril e de lá para cá foram 16 partidas que ele acumulou e o saldo é bastante positivo, são 9 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Nesse caminho, nessa caminhada até aqui, Corinthians entrou no Z4, saímos, entramos novamente e saímos antes da paralisação para a Copa do Mundo, ficando no meio da tabela da competição. Na Copa do Brasil, avançamos da 5ª fase para as 8ª de final e na Libertadores da América conquistamos a classificação para as 8ª de final na primeira colocação do nosso grupo. Agora estamos no período da paralisação para a Copa do Mundo e absolutamente que nós, corintianos, estamos esperançosos que o Fernando Diniz vai conseguir fazer um ótimo trabalho e que o Corinthians volte melhor, claro, se de repente não saírem vários jogadores. A minha opinião, quanto a esses 2 meses que o Fernando Diniz completou no sábado 6 de junho, é a seguinte: eu vou ser sincero com vocês. O trabalho do Fernando Diniz, até esse momento, está superando as minhas expectativas. Eu não fui contra a contratação do Diniz, mas eu não imaginei que ele conseguiria ter um saldo positivo, tão positivo, aliás, nesse período, porque o Corinthians vinha numa baixa muito grande. Para mim, detalhes são importantes demais para que o Corinthians tenha tido essa mudança impressionante com o Fernando Diniz. Tivemos, por exemplo, um trabalho de muita conversa com os jogadores de incentivo que o Diniz fez, mas para mim, entre os principais, estão, na verdade, além dessa questão da conversa, o trabalho físico feito pelo auxiliar do Fernando Diniz, aliás, o preparador físico do Diniz, o Wagner Bertelli. Para mim, a condição física dos jogadores foi o que mais me deu uma aparência de melhoras nesse período do Diniz de 2 meses. Tomara que nesse período de paralisação, Diniz consiga fazer um grande trabalho. Sabemos que o Corinthians, quando tem um período para trabalhos, não consegue voltar bem, mas eu estou esperançoso que com o Diniz ele vai conseguir implementar o seu método de trabalho e o Corinthians voltará melhor para a sequência Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Claro que tem um alerta da possibilidade de saírem vários jogadores, com o Corinthians principalmente tendo necessidade de vender. E agora vamos falar sobre mais um jogador que apareceu treinando com o uniforme completo do Timão. Dessa vez, um atacante avaliado em aproximadamente 300 milhões de reais do Arsenal e da seleção da Inglaterra, apareceu com o uniforme completo do Timão. Na última sexta-feira, 5 de junho, o atacante da seleção da Holanda, o Noah Lang, acabou chamando a atenção porque teve uma foto divulgada pelo Memphis. Eles
estava com o uniforme completo de treino do Timão do ano retrasado, absolutamente, que essa foto viralizou e tudo mais. E claro que começaram alguns rumores. Será que o Memphis está querendo trazer o Noah Lang para o Corinthians? Brincadeiras e esperanças à parte. E não é que acabou acontecendo de novo, pois também tivemos mais um jogador que está em preparação, como no Alang para a Copa do Mundo, aparecendo com a camisa do Timão. Dessa vez, quem apareceu com a camisa do Corinthians é o atacante da equipe do Arsenal da Inglaterra e também vai jogar a Copa do Mundo pela sua seleção, o Madueke, jogador que atua pela ponta direita, um atleta considerado hoje um dos principais atacantes do futebol europeu. O Madueke também apareceu em fotos usando o uniforme completo do Timão. Dessa vez não foi o uniforme de treino, foi o uniforme completo da temporada passada, o uniforme número 3, e mais um jogador que recebe do Memphis. Estamos vendo ali, ó, o Madueke com a camisa 10 do Memphis, uniforme completo, tanto a camiseta quanto o calção do nosso Timão. Absolutamente que deve ter sido presenteado pelo Memphis, os dois jogaram juntos no PSV, e o atacante, com passagens também pelo Chelsea, acabou sendo mais um jogador, mais um atacante de Copa do Mundo em aparecer com o uniforme completo do nosso Timão. A minha opinião, quanto ao Madueke ter aparecido com o uniforme completo do Timão, é a seguinte: eu vou na mesma linha do que eu falei sobre o Noah Lang. O Corinthians não precisa que ninguém o divulgue e tudo mais, porque o Corinthians é conhecido no mundo inteiro. Somos quase 40 milhões de corintianos, somos bicampeões mundiais de clubes da FIFA. Então, o Corinthians é uma grande potência mundial, mas para mim, o que chama a atenção é o que o Memphis está fazendo. Já apareceu no Alang, ele tirando foto e fazendo questão de postar, inclusive marcando o Corinthians. E, sinceramente, para mim, foi o Memphis que deve ter presenteado o Madueke com esse uniforme completo do Timão. Dessa vez, a camisa que era a terceira da temporada passada. Então, o Memphis, que está na Copa do Mundo, está concentrado, visando a sua seleção, e ele aproveita também sempre para lembrar do nosso Corinthians. Então, a atitude do jogador, sinceramente, vem me chamando a atenção. Claro, dessa vez não tivemos nenhuma confirmação de que foi o Memphis que presenteou o Madueke, mas, sinceramente, para mim, os dois jogaram juntos no PSV. Ele com o uniforme completo do Corinthians e a camisa do Memphis. Então, eu, particularmente, não vejo um outro caminho. Então, claro que quando esses jogadores aparecem com a camisa do nosso Timão, acaba chamando muita atenção. O Madueke é um dos principais atacantes do futebol europeu, atua aberto pelo lado direito do campo, é canhoto, sempre trazendo para dentro e com um chute muito forte, muita técnica, um jogador de muita força física, que avaliado atualmente é algo na casa de 50 milhões de euros, pelo menos é o que se fala como base, aí estaríamos falando de algo na casa de 300 milhões de reais. Mas, sinceramente, para mim, o que chama a atenção é a atitude do Memphis, que está dando um jeito de lembrar do nosso Corinthians. Memphis, que sabemos que está em reta final de contrato, por enquanto não temos uma previsão sobre renovação. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o que a gestão Osmar Stabile e Armando Mendonça conseguiu de forma impressionante. Em menos de 2 meses, a atual gestão já acumula 3 pedidos de impeachment. Chega a ser inacreditável. Vamos lá. O atual presidente, Osmar Stabile, junto com seu vice, Armando Mendonça, estão passando por uma situação bastante complicada dentro do Corinthians. A gestão está simplesmente desmoronando. O Stabile, para se ter uma ideia, nesse momento já tem 2 pedidos de impeachment contra ele. E na última sexta-feira, dia 5 de junho, o Armando Mendonça, atual vice-presidente, também
teve um pedido de impeachment contra ele. Lembrando que o Armando Mendonça foi denunciado pelo Ministério Público e poucas horas depois foi protocolado esse pedido de impeachment contra ele no Conselho Deliberativo. 15 conselheiros e associados, um grupo composto por 15 pessoas, protocolou esse pedido de impeachment contra o Armando Mendonça. Segundo o documento, os autores entendem que as acusações de apropriação indébita, tentativa de apropriação indébita, furto qualificado e coação no curso do processo são graves o suficiente para justificar a abertura imediata desse procedimento, do impeachment. Lembrando que o Armando Mendonça está denunciado pelo Ministério Público no caso Nike, então, com base na Lei Geral do Esporte e no Estatuto do Corinthians, o grupo solicita o afastamento cautelar do Armando Mendonça até a conclusão do processo. Agora caberá ao Leonardo Pantaleão, atual presidente do Conselho Deliberativo, decidir o que vai fazer com esse pedido. Juntando esse do Armando Mendonça e outros 2 contra o Stabile, a gestão conseguiu acumular 3 pedidos de impeachment em menos de 2 meses. Essa gestão que tem 1 ano. O primeiro pedido de impeachment foi feito na metade do mês de abril contra o presidente Osmar Stabile. Um dos principais motivos, aliás, são vários. Também a mesma questão, Lei Geral do Esporte, tudo mais, respeito ao Estatuto, e também o fato do acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Osmar Stabile acabou colocando o Parque São Jorge como garantia desse acordo, sem passar por todas as aprovações necessárias. Na semana passada, mais um pedido contra o Osmar Stabile, mais um pedido de impeachment, dessa vez por causa das empresas irregulares de segurança que foram contratadas pelo presidente. Uma com ligação de um funcionário que fala que não é, depois comprova-se que também virou motivo de investigação do Ministério Público. Aliás, investigações do Ministério Público estão acontecendo. Então, em menos de 2 meses, presidente e vice-presidente, de forma impressionante, já acumulam 3 pedidos de impeachment contra eles. A minha opinião, quanto a esses 3 pedidos de impeachment contra a atual gestão, é a seguinte: são 2 pedidos contra o atual presidente e 1 pedido contra o vice-presidente. E destaque, o Armando Mendonça está denunciado pelo Ministério Público. Claro que denunciado não significa nenhuma condenação, isso é sempre importante falar. Ainda tudo é tratado como supostamente. O Ministério Público denunciou por vários motivos, inclusive furto, apropriação e tudo mais, só que estamos falando de ainda tudo, ele vai ter a oportunidade de se defender e tudo mais, ainda não existe nenhuma condenação. Mas falando do Corinthians, falando do clube, isso é péssimo. Essa gestão assumiu de forma definitiva, ainda não tem 1 ano. Completou 1 ano a atual gestão quando assumiram de forma interinamente. Isso no final do mês de maio do ano passado. De forma definitiva, assumiram no mês de agosto. Então, essa gestão ainda não tem 1 ano. E já existem 3 pedidos de afastamentos contra eles. Então, para o clube, para a imagem do Corinthians, aonde que isso vai? Chega a ser impressionante, é inacreditável os caras conseguirem em menos de 3 meses terem ali, foram protocolados contra eles 3 pedidos de impeachment. Então, será que de repente não está na hora de analisarem, de pensarem? Será que de repente um ou os 2 analisarem afastamento ou afastamentos, se forem os 2, será que pensando no clube não seria o melhor caminho? Fato é que uma gestão que começou em 2024, que teve um presidente afastado e destituído, que foi o Augusto Melo, aí assumiram o que era o primeiro vice, Osmar Stabile, e o segundo vice, Armando Mendonça, um se tornou presidente e outro se tornou vice, e vejam a situação ao qual conseguiram chegar. Enfim,
muitas coisas ainda necessitarão serem explicadas, mas para mim, enquanto toda essa, podemos chamar de tempestade, estiver cada vez mais ganhando forças, sinceramente, para o bem do Corinthians, eu acho que deveriam analisar e imaginarem aí, de repente, até uma questão de se afastarem. Enfim, eu acredito que isso não vá acontecer, mas é uma gestão que, para mim, a cada dia que passa, está desmoronando. Como eu disse, é impressionante o que conseguiram 3 pedidos de impeachment em menos de 2 meses. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!